O mundo caindo aos pedaços. O mundo caindo aos pedaços. Não há nada que possa ser feito para livrar o mundo da sentença que está prometida em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Os céus e a terra que agora existem estão reservadas como um tesouro para o fogo. Agora, o fogo é um elemento que purifica, queima tudo aquilo que você não quer mais, papel, seja lá o que for. Você reúne tudo, coloca lá no fundo do quintal, taca álcool, taca fogo. E você não quer vestígio daquilo, que não te interessa mais. O mundo não interessa mais a Deus. Agora, o que nos surpreende é ver evangélico cristão ungindo o mundo, abençoando o mundo. Eles não creem nas promessas de Deus. A mesma cena dos dias de Noé, repetindo-se nos nossos dias, e Jesus deixou bem claro, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E o profeta nos alerta, ele nos adverte. Porque a voz de um profeta é uma voz de advertência. E todas as vezes que o mundo esteve prestes à destruição, todas as vezes, Deus sempre enviou um profeta com uma mensagem. Agora, o profeta não é Deus, mas ele é a voz de Deus para o mundo. Apocalipse 10:7. O profeta nos diz: o último sinal que Abraão viu, o último sinal que Abraão viu, Deus realizar, foi o discernimento. Foi discernir o coração de Sara, o segredo e as intenções de Sara. E nós somos a semente real. Nós somos a semente real de Abraão. A noiva, o último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, que o filho prometido viesse, foi o que Deus
na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas, um homem, não uma dúzia, um homem, não uma dúzia. Não haverá mais outro homem para repetir o que Deus fez através de William Ambrose. Um homem, não importa quantos personificadores eles tinham, e ele discerniu os pensamentos que havia ali, os pensamentos de Sara. O que é? E a próxima coisa que aconteceu, depois desse sinal, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso. Porque eles precisavam rejuvenescer para poder trazer o filho, a semente. E no seu estado original que eles se encontravam, eles não tinham condições, capacidade para fazer isso. Agora, sei que isso, de certo modo, choca vocês. Um pouquinho agora. Mas lembre-se, de modo que vocês não deixem de saber agora. Não se lê a Bíblia assim. Você lê nas entrelinhas. E vê. E revela o quadro. Você lê nas entrelinhas. Aqueles que lê a Bíblia, a mensagem, nas entrelinhas, eles veem aquilo que os demais ao seu redor não podem ver. Porque não é para quem corre, nem para quem quer, é para quem Deus chama. Observe, Sara era uma mulher de idade. A Bíblia diz, seu ventre estava amortecido. O ventre de Sara estava amortecido. Está certo? A vida de Abraão estava morta nele. Sua semente está. A sua semente está certo? Morto e morta. Agora, recorde, meus irmãos, a semente de Abraão estava morta. A semente de Abraão estava morta. E nós sabemos que a vida da criança é uma semente.
E esta semente vive depositada no homem. Quarenta anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher, Quetura, que fez ele. Ele mudou seus corpos. Para um homem que estava morto, para um homem que não tinha mais jeito de vida, para um homem que a sua semente estava seca, amortecida. Mas depois que Deus transforma Abraão, ele ainda tinha mais, além de Isaac. Ele ainda tinha mais 7 sementes que ele traria com a sua terceira mulher, Quetura. De um nada, de um abrir e fechar de olhos, Deus transformou Abraão. Está. Observem. Eles fizeram uma viagem de 300 milhas, correspondente a 483 quilômetros. 2 velhinhos. Eles não tinham mais capacidade, força física para ir na feira ou ir à padaria. Mas depois que Deus transformou, mudou eles, renovou eles, eles fizeram uma viagem de 483 quilômetros até a terra de Gerar. Uma viagem tanto para um homem de idade, disse o profeta. E Sara até mesmo passava, pensava que ele não poderia ter relações familiares. Não tinham mais desejo. Não tinha mais aptidão. Ela disse: eu 20 anos ou mais, talvez, antes ele tinha tido relações familiares. Há 20 anos atrás. Fazia já 20 anos que eles não sabiam o que era relação familiar. Eu, uma velha, e meu Senhor também, ter prazer novamente como jovem? Ela não duvidou do que o homem estava dizendo para Abraão, mas ela duvidou da capacidade física de Abraão e da capacidade física dela. E ele disse: haverá coisas alguma difícil para o Senhor? O anjo pergunta: porventura haverá coisas difíceis para o Senhor? Não. As dificuldades são para nós. Os tropeços, as quedas, os embaraços são para nós, mas para Deus não. Observe o que aconteceu. Imediatamente ela voltou a ser uma amável jovem, mostrando aí
retratando o que ele vai fazer, a semente real de Abraão, para receber o filho que foi prometido. Ela voltou a ser uma jovem. Vejam, eles disseram, eles desceram a Gerar. E o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se aproximou por ela, se apaixonou por ela e disse: Abimeleque se apaixonou por Sara e disse: quem sabe ele especulou os seus homens. Quem é esta jovem? De onde ela é? Ela é bela, diz o rei. E formosa, e ia casar-se com ela. Como poderia um rei apaixonar por uma velha andando de bengalinhas, corcunda? Não. Mas Deus havia mudado o estado de Sara. Venha, velha vovó, uma velha vovó, e todas aquelas belas jovens lá. Quantas jovens bonitas, belas, solteira, virgem. No seu país, na sua cidade, no seu estado. E ele apaixonar por uma velha de 60 anos. Ela é formosa, disse ele. Ela é formosa à vista. Estão vendo? Ela é formosa à vista. Deus mudou seu corpo e os fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora nesse dia, pelo Filho do Homem. Agora todos nós sabemos, William Branham não era o Filho do Homem, mas ele era um filho do homem. E quando falamos sobre o ministério do Filho do Homem, nós estamos falando do ministério de Cristo sendo revelado através do profeta. Veja mensagens endereçadas do entardecer. Veja a mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento antes da mudança do corpo vivo. Antes dos seus corpos serem mudados, transformados, eles viram o sinal
do discernimento dos pensamentos e das intenções de Sara. Só depois da mensagem do discernimento foi que Sara teve o seu corpo mudado. Abraão teve o seu corpo mudado. E antes que possamos receber o filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou repetir isso aqui. E antes que possamos receber o Filho, Cristo, o que acontece? A trombeta de Deus soará antes que nós possamos receber o Filho. Os mortos em Cristo ressuscitarão antes de nós recebermos o Filho. Um novo corpo. Nós os que ficarmos vivos, seremos mudados. Os mortos ressuscitarão, nós os que estivermos vivos, seremos mudados, transformados. Em um momento, num piscar de olhos, aleluia, e arrebatados juntamente, a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer. O segredo foi dado a conhecer, os selos. Os selos foram abertos, revelados. Agora, se você observar nas traduções, ambos King James, está em letra maiúscula, Senhor. E qualquer um aqui conhece suas Bíblias, sabe que quando está escrito em maiúsculo, isso significa Elohim, o todo-suficiente que criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Senhor, agora Paulo não chamou isso de ilusão óptica. Ele não chamou algo que ele não soubesse nada a respeito. Porque ele era um homem treinado nas Escrituras. Todo homem treinado nas Escrituras, que conhece as entrelinhas das Escrituras, que tem a verdadeira revelação das Escrituras, é suficiente, capaz de entender o que Deus está falando. Agora eu não posso anular as Escrituras para ficar com os livrinhos da minha religião, com as revistinhas da minha religião, com as sentinelas da minha religião. Porque cada religião cria o seu abecedário. E os membros desta religião têm que cavalgar, andar,
segundo as regras das revistinhas da sua religião. Nem que para isso tem que abandonar a Bíblia, deixar a Bíblia. E a Bíblia tem deixado de ser a palavra de Deus para a maioria dos religiosos do nosso tempo. Esta é a grande verdade. Vindo de Gamaliel, o grande ensinador daquele dia, e ele não teria chamado aquilo de Senhor. Paulo jamais chamaria aquela coluna de fogo que pairou diante dele de Senhor, se ele não tivesse a revelação de quem é o Senhor. Um crente revelado, que tem a verdadeira revelação de quem é Jesus Cristo, jamais chamaria ele de segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Jamais. Se ele não estivesse convencido de que aquele era Jeová, ele disse: quem é Senhor? Ouça a voz que regressou e veio direto para ele. Eu sou Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Deus mudando de máscara, mas o que estava atrás da máscara era o mesmo. Então eu penso, no meio de tudo isto, antes de ir adiante, ambos aqui e através do mundo, as pessoas que ouvirão e as que estão ouvindo agora saberão que está provado através de cada ato de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e fazendo as mesmas coisas que ele fez. Curou os enfermos, conhecia os pensamentos das mentes, falou de coisas que aconteceria, e todas as vezes perfeitamente. Através desses anos, eu tenho 54 anos de idade, e tive visões desde que eu tinha cerca de 18 meses. E eu tinha visões desde que eu tinha 18 meses. Agora, como Deus daria uma visão para uma criança com 18 meses de idade? Como? Deus é Deus. Deus é Deus. E não uma só vez, mas todas as vezes, isso tem sido a verdade. Agora isso tem que ser Deus. E então eu pensando naquilo, porque estão as pessoas tão cegas
Porque as pessoas estão tão cegas que não pode ver isso. E constantemente, quando eu falo para nossas mulheres a respeito de cortar os seus cabelos, e os ministros me repreendem sobre isso. 1963, ele já estava repreendendo este espírito e os ministros se levantando contra ele. E sobre elas usarem roupas imorais, estes shorts, e expostas desta maneira, e andando por aí desta maneira, maligna, e sobre os nossos homens, pela maneira que eles atuam, fumando, participando de drinks sociais e tudo mais. E então continua a chamar a si mesmos de cristãos e tomando comunhão à mesa, porque eles pertencem a uma organização. Isso é simplesmente, eles pensam que eu havia blasfemado contra Deus. E as mulheres melhoraram, elas ficaram pior por todo o país. Ele falando sobre as mulheres do seu país, Estados Unidos das Américas. Então eu sendo nervoso, eu digo isso calmamente, e talvez um tipo nervoso de pessoa seja eu, e sabendo que eu era insuficiente no princípio para o trabalho, como muitos têm reclamado que eu tiveram que fazer, era difícil, mas eu pensei, Deus, por que tu não chamaste alguém que poderia fazer isso? Alguém com mais capacidade, com mais destreza? E eu sinto muito, mas eu falei, as pessoas simplesmente não querem mais ouvir. As pessoas não querem mais ouvir a Deus. Quando você se empenha de falar aquilo que Deus quer que você fala, eles darão um jeitinho de encostar você, tirar você de lá, porque eles não suportam ouvir. Eles te afastam, eles te encostam, não é porque você está errado. Não. É porque eles não têm capacidade divina para entender e compreender o que Deus está fazendo ou falando
através de você. E eu falei em fazer o que eu falhei em fazer o que eu deveria ter feito. Em algum lugar, porque eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Quando Micaías foi procurado, e aqueles homens vieram pelo caminho afora, tentando seduzir Micaías, dizendo para ele: ó, não fale diferente dos outros não. Fala o que os outros falaram e aí tudo vai terminar bem. E Micaías tentou ouvir o conselho daqueles homens. Por um segundo ele esqueceu que ele era a voz de Deus, que ele era o profeta de Deus. Mas quando ele chega diante de Acabe, e ele repete o que os demais já tinham dito, o próprio Acabe repreendeu ele. O próprio Acabe sabia que ele não estava falando a verdade, porque aquela não era a verdade que viria da boca de Micaías, se realmente fosse Micaías. Acabe sabia que os homens tinham seduzido ele. Aí caiu as câmaras da visão de Micaías. Ele diz: bom, se você quer ouvir a verdade, você pode ir à guerra, mas eu vejo Israel disperso como ovelha sem pastor. Pronto. Fale a verdade, empenha-se na verdade. Alguém fará de tudo para parar você, calar você. Minha mãe, que acabou de partir para a glória, cerca de pouco mais de um ano atrás, minha mãe, seu pai era um caçador. E eu penso que eu tenho tudo dele, desse lado. Porque eu amo as florestas. E eu pensei, se essas pessoas que chamam a si mesmas de cristãs, se elas não querem ouvir a mensagem que estou pregando, então é só deixá-las a sós. Eu pararei com isso completamente e subirei para as montanhas. E eu conheço um amigo onde muitos de vocês aqui recordam, quando eu predisse o tempo, cerca de 6 meses antes que isto acontecesse, como eu iria a um lugar bem desta plataforma aqui, e lá haveria um animal parecido com um veado, com chifre pontiagudo, e como ele teria mais de 1 metro, e como haveria um urso pardo com mais de 2 metros. Você tem isto nas fitas e tudo mais. E eu penso que isto é vocês recordam a época, todos vocês. Bem, está lá no meu quadro, lá em cima agora, para mostrar que é verdade.
somente sobre coisas assim, porque isto foi apenas antes da partida da minha mãe. E ele estava desejando me silenciar para aquele grande choque que ele sabia que ia levar lá. Agora, eu encontrei um homem, era um cristão, e ele tem uma grande região bem embaixo do Alasca, e eu havia planejado em minha mente, e sendo que eu havia deixado aqui e ido para o oeste, que eu tomaria a minha esposa e a colocaria em uma espécie de armadilha, eu a levaria até lá em cima, eu me tornaria o guia. E então, se o Senhor quisesse que eu fizesse algo, eu deixaria o meu cabelo crescer, meu bigode, e eu iria lá atrás e seria um guia. Há somente cerca de 2 ou 3 índios que vivem lá naquela região, e eu simplesmente seria um guia, e então ajudaria o budismo. E se o Senhor quisesse que eu fizesse qualquer coisa, então eu diria: está bem, Senhor. Ele me diria uma visão e eu sairia rapidamente. Deus sempre guiando ele, dirigindo ele, mas a rejeição das pessoas contra o que ele estava falando, fazendo, fazia ele se sentir inseguro. Mas se é Deus que está me usando, se é Deus que está falando comigo, por que as pessoas estão recusando? Por que as pessoas não estão aceitando? O fato delas rejeitarem, o fato delas te recusarem, não justifica que Deus não está aprovando. Seria pior se todos estivessem te aplaudindo, te abraçando, ovacionando. Deus não depende de aprovação de quem quer que seja, quando Ele levanta um homem para determinado ministério. Não. Deus não precisa prestar conta ao homem. O homem é que tem que prestar conta a Deus. Mas o que nós temos muito é Maria vai com as outras. Todo mundo tentando imitar todo mundo. E cada um tentando fazer melhor do que o outro. É uma disputa desenfreada. É uma competição desenfreada. Mas sem Deus, sem revelação, sem visão, sem o assim diz o Senhor. Porque os dons de Deus são guardados por Deus, são protegidos por Deus. O profeta prega a mensagem intitulada: Deus protege os seus dons. Agora, quando Deus levanta um homem, dirige um homem a determinado trabalho, o inferno cairão contra ele. Mas Deus o protege. Ele está sempre debaixo das asas do Onipotente. Esta é a única e grande segurança
que o homem levantado por Deus tem. Deus os abençoe. Shalom a todos. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, na graça, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Francisco Venâncio Alexandre. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que participaram da nossa programação, que estão conosco todos os dias nas nossas programações. Deus abençoe a cada um de vocês, na graça, no amor, na proteção divina do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor.